Voltando. Lembre que o trabalho ele é livre. A profissão ele é livre. Só que eu posso ter o quê? Limitações, né? Ou seja, é uma norma, segundo, né? Fugiu o nome do autor aqui, vou lembrar o nome do autor. Norma de eficácia contida. O que é a norma de eficácia contida? É aquela norma em que eu dou o direito, mas eu posso trazer limitações. E a profissão é aquela norma. Todos têm direito que é a profissão, mas ela poderá, através de lei, sofrer o quê? Limitações. Beleza? Norma de eficácia contida. Por isso, por exemplo, se você quer ser advogado, não basta fazer o curso de direito. A lei exige que você seja aprovado, né, na OAB. Beleza? Então aqui, a questão 6, nós temos aí como correta a letra B de bola. Questão 7. Eu quero objetivo, não é objetivo? De novo aí. Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo ou não é? Ele é. Então, de cara aqui, ó, não precisou nem mudar ali, ó, já caiu na alternativa. Letra A. Porque promover a dignidade é o quê? Dignidade da pessoa humana. Ele é princípio. Apoiar o pluralismo político. Pluralismo político é princípio. Desenvolver a cidadania. Cidadania é princípio. Artigo 1º. Por isso que eu falei aqui, ó. Decorou o artigo 1º, faça minhas questões todas. Né? Decorou o artigo 1º, gravou algumas coisas, né? Que eu tenho certeza que agora vocês já gravaram o artigo 1º, 2º, 3º e 4º na íntegra, vocês não vão que errar mais. Mas ó, para vocês verem, quem ainda está com dificuldade é como aquele motorista inicial, que ainda tem dificuldade, né? Para passar marcha tem que olhar, aquele negócio todo. O cara que já tem muito tempo dirigindo, passar a marcha, ele nem percebe que está passando marcha. Do mesmo jeito aqui, ó. Aquele que ainda está com dificuldade é porque não gravou. E ó, você vê aqui, está até escrito no quadro. Está escrito no quadro, ó, olha lá. Cidadania. Pluralismo político. Dignidade. E nós já fizemos várias questões que eu falei que garantir, olha, o objetivo, o que eu quero para mim? Eu quero construir uma sociedade livre, justa, solidária. Eu quero garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, né? Eu quero aí eliminar todo tipo de preconceito. Beleza? É tudo objetivo. Letra A, então, é a questão 7. Questão 8. Se você sair daqui, o princípio, se eu não me engano, vai até a questão 10 aí, 10, 11 ou 12. No máximo 12. Se você sair daqui sem saber princípio, não tem jeito, né? Olha aí. Soldado. Eu quero a incorreta. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos. A livre iniciativa e o pluralismo político são fundamentos? Está no quadro lá, artigo 1º. B. Erradicar a pobreza e a defesa da paz são princípios que regem a República Federativa do Brasil? Erradicar a pobreza é objetivo? É ou não é? Erradicar a pobreza é objetivo? E a defesa da paz? O que é a defesa da paz? Defesa da paz é princípio o quê? Princípio internacional. Né? Então essa está incorreta. Erradicar a pobreza está correto. É objetivo. Não, ele falou, erradicar a pobreza e a defesa da paz são princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Está errado. Por que está errado? Porque erradicar a pobreza não é princípio internacional. É o quê? O objetivo. O objetivo está no artigo 3º.
Viu, falei com vocês? Toda vez tem isso aí, construir. Eu vou dormir, vou sonhar com isso aqui hoje. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Constituir objetivos fundamentais. Correto. Artigo 3º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Está lá no artigo 4º, como aí princípios que regem aí no âmbito internacional. Beleza? Então, a questão 8, letra B de bola. Questão 9. Mais objetivo. Prevalência dos direitos humanos. É objetivo? É princípio internacional, então já está fora. Garantir o desenvolvimento nacional. É redução das desigualdades sociais. É igualdade entre os estados. Não é objetivo. A promoção da dignidade da pessoa humana é objetivo? Então, não é. Prevalência dos direitos humanos é princípio internacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza é objetivo? Então aqui a resposta é letra E. Beleza? Com relação aos princípios fundamentais, classifique e classificações e ao conceito de Constituição, julguem o item a seguir. Considerando-se a diferença entre fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana é um fundamento e não um objetivo, tá certo? Dignidade da pessoa humana, ele é um princípio, ele é um fundamento e não objetivo. Então eu tenho aqui, né, correto aí a questão 10. Nós estamos aí, qual questão que é? 10. Deixa eu ver aqui. Eu sei não o que eu estou querendo agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos pular, depois a gente volta, porque o cara até esquece um pouquinho dos princípios e objetivos. Também para ver se dá uma refrescada, porque agora estamos já viu o princípio e objetivo. Então a gente pula para outra, que vai tratar de outro tema, depois a gente volta aí na questão 11. Vou até marcar aqui, daqui a pouco a gente volta na questão 11. Beleza? Ah, não, vamos fazer a última. Vou fazer a 11 de uma vez, que depois já muda já. A 11. Quanto aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados na Constituição, é correto afirmar como fundamento e objetivo. Eu quero um fundamento primeiro e um objetivo depois. Fundamento, artigo 1º, objetivo, artigo 3º. Pluralismo político é fundamento? E promoção do bem de todos é objetivo? Promoção do bem de todos é ou não é objetivo? Bom, então pula. Ou seja, lembrar, eliminar todas as formas de racismo, preconceito. Mas, peraí. B. Independência nacional é objetivo? É princípio? Fundamento? Ele é princípio internacional. Então, o B está errado já. Defesa da paz. Princípio internacional. Não é fundamento, está errado. Soberania da União. Né? Soberania da União. Não, porque na verdade não é soberania da União, né? O princípio é soberania de todos, dos estados, do município, ou seja, né? Não é soberania da União, do ente. Todos os entes são. E garantia do desenvolvimento nacional. Mas aí o outro lá não seria, né? É livre iniciativa
é fundamento? Né? Então nós temos aí a livre iniciativa e a eliminação das desigualdades sociais e econômicas. Né? Eliminação das desigualdades sociais e econômicas. E isto, né, é reduzir. Então, correto aí que você vai pegar no artigo 1º é o pluralismo político e o fundamento aí, promoção do bem de todos. Olha para vocês verem aqui, ó. Quem quiser marcar aí, ó. Olha aí. Artigo 3º, né? Artigo 3º. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminações. Já tínhamos até falado aqui. Então, o bem de todos, sem discriminação, isso é o quê? Um objetivo, né? E o pluralismo político, ele é aí, né, um princípio, um fundamento no âmbito interno. Então, meus amigos, até a questão 11, né, a não ser a questão 1, né, a questão 1 trabalhou os remédios constitucionais, fizemos a revisão de todos os remédios constitucionais, que é importante para a nossa atividade. Eles gostam muito dessa parte de habeas corpus, por exemplo. Trabalhamos os objetivos, artigo 3º, os princípios, fundamentos do artigo 1º e o artigo 2º, separação dos poderes, né, e trabalhamos também o artigo 4º, princípio do âmbito nacional. Agora, se você parar um pouquinho, até sem ler você consegue acertar. Porque quando eu falo princípio do âmbito nacional, lembra que envolve mais de um país. Então eu falo independência dos estados, autodeterminação dos povos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, concessão de asilo político, né, interligação entre, né, os países da América Latina. Então, se a gente falou que está saindo da esfera do país em si, eu estou querendo aí trabalhar princípio internacional, defesa da paz, diferente dos objetivos. O objetivo é o que eu quero aqui dentro. Eu quero erradicar a pobreza, construir uma sociedade livre, justa e solidária, está em todos, né? Garantir o desenvolvimento nacional. Eu quero o bem de todos, sem nenhum tipo de discriminação. Aí nós temos aí, né, os objetivos. E os princípios estão aqui. Lembra que é aqui que fala que o poder emana do povo através dos seus representantes, que é representação indireta, ou diretamente nos termos dessa lei, que seria referendo, plebiscito, ação popular. Beleza? Então agora vamos passar aí, né, a questão 12, que parou de falar de princípios, objetivos e princípios no âmbito internacional. Questão 12, então. A questão 11, para quem não marcou, a alternativa correta é letra A. Questão 12. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, assinale a afirmativa abaixo. Determinado edital de concurso estabelece na etapa relacionada ao teste físico limites diferenciados entre homens e mulheres. Nesse caso, o referido edital busca respeitar o princípio fundamental da isonomia formal. Onde está errada essa questão? Onde está errada essa questão? Meus amigos, se você for lá na Constituição, que garante o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança, ele fala, inciso 1, homens e mulheres são iguais perante a lei. Quando eu falo homens e mulheres são iguais perante a lei, eu estou falando de uma igualdade formal. Homens e mulheres são iguais
perante a lei. Uma igualdade formal. Mas as mulheres querem ser iguais aos homens. Você quer ter os mesmos direitos que os homens? Como você chama? Amanda, você quer, Amanda? Depende. Viu? Como você chama? Como? Dara. Dara, você quer ter os mesmos direitos? Vamos supor aqui, se você, sargento, você quer receber o mesmo valor do sargento, que é homem? Quer? Beleza? Quer o mesmo valor? Muito bom. Quer ter os mesmos direitos? Você quer ter o mesmo carro? Né? Se ele tem lá uma Mercedes, você quer uma Mercedes também? Ou você, né? Se o seu marido tem uma Mercedes, você quer ter um Paliozinho só? Não quer. Ela quer direitos iguais. Agora, vai no restaurante. O cara chamou você para ir no restaurante. Né? Hein, Dara? Hein? Chega lá no restaurante, chega a conta lá, né? Chega a conta. Né? Porque, tipo assim, chama a menina para sair. Eu não vou levar um restaurante Venda Nova, né? Né? Não vai Venda Nova, não, é? Não. Venda Nova, pro primeiro dia que você vai sair, duvido que você vai levar, né? As meninas que estão aqui, né? Do naipe que estão aqui, no restaurante Venda Nova. Vai levar e não vai. O Shopping Norte, não vai. Você vai levar no local padrão, né? Vai lá pra cima, né, BBD? Lá pra cima, né? Lá pra cima. Né? No bandejão, né? Aí chega lá, o que você quer? Tal. Sem cerimônia, qualquer coisa. Pega esse mesmo. Aí pegou, tal. Aí chegou a conta lá depois, lá, a conta. R$400. Aí você fala assim, você vai pagar com o quê? Com cheque? Aí, se você falar isso, menina, acabou, ela sai com você de novo? Não sai. Mas você fala assim, mas os direitos iguais, homens e mulheres são iguais perante a lei, você não está brigando igualdade? Eu falei, mas aqui não tem igualdade não. Aqui é o homem que tem o quê? Que pagar. Né? Você vê aí como que está aí a discriminação. Mas quando a Constituição fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, é princípio da igualdade formal. Que as mulheres só querem em alguns momentos. Porque na hora de pagar ela não quer. Outra situação, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não traz alguns benefícios para a mulher que não traz para o homem? Não traz? Há uma diferenciação, não é? Isso aí nós chamamos de igualdade material. Então, em alguns casos, eu vou dar um tratamento diferenciado a certas categorias para que ela se torne igual, ou seja, ela tem os mesmos direitos. Outro exemplo de igualdade material que está aí. Hoje eles estão colocando em quase todos os concursos aí, né, vagas para negros, vagas para deficientes. Ou seja, eles estão trazendo outros critérios para que esta classe, que em tese, entre aspas, seria um grupo vulnerável, possa entrar em competição de pé de igualdade com os demais. Né? Então, a mulher, no lar, né? No lar, temos aqui que está com o cara que apanha em casa, né, da mulher, apanha em casa. Mas é exceção, é exceção. Em regras, quem apanha em casa é a mulher. Então, por ela ser um grupo vulnerável, nós trouxemos a Lei Maria da Penha. Então, quando eu falo de tratamento diferenciado, eu estou falando em princípio da igualdade material. Então a questão aqui está errada, porque ele fala que vai dar um tratamento diferenciado, mas fala que é igualdade formal. Não, é igualdade material. Então aqui está errado, porque falou o quê? Formal. Ó, determinado edital de concurso estabelece na etapa relacionada ao teste físico, no nosso caso, diferenciações. Porque a mulher não aguenta correr do jeito que o homem, a mulher não aguenta fazer uma barra igual o homem, então eu trato de forma diferenciada. Se eu estou tratando de forma diferenciada, eu estou valorizando a igualdade material. A isonomia criada por Celso Antônio Bandeira de Melo, que foi quando minha mãe falou que eu estava ficando doido. Ela falou comigo assim, Cláudio, o que você quer de Natal? Eu falei, me dá o livro do Celso Antônio Bandeira de Melo, Princípio da Isonomia, porque eu queria estudar o princípio da isonomia e esse livro era difícil de encontrar. Aí eu pedi ela o livro, eu falei assim, agora você está ficando doido mesmo, meu filho. Estou aí, ó. Estou pedindo dar um presente de um livro, né? Mas antes tudo começou. Então, aqui a igualdade é a igualdade material. Igualdade material.
Beleza? A Constituição Federal não admite pena de trabalhos forçados, certo ou errado? E o trabalho obrigatório? Pode ter trabalho obrigatório? Pode, trabalho obrigatório não é trabalho forçado. E até a LEP, a Lei de Execução Penal, o camarada que está preso, que não trabalha, ele comete falta grave. E cometendo falta grave, ele perde benefícios da Lei de Execução Penal. Então, falar que o trabalho é obrigatório é diferente de trabalho ser o quê? Forçado. Você está preso? Está preso. Tem trabalho para você. Vai trabalhar? Não. Não é obrigado a trabalhar, não. Mas ele não trabalha, ele não tem o quê? Os benefícios. Então, aqui está o quê? Correto. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Isso, gente. Ninguém é obrigado, né? Aqui está falando, ninguém será privado dos direitos por motivo de crença e religião. Não será, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos os impostos. Ou seja, o camarada não pode servir exército. Ele chega e fala assim, ó, não posso servir exército por causa da minha religião. Eu falo, então, beleza, você vai servir exército não. Mas vai servir não, mas você vai pagar uma prestação o quê? Alternativa. Aí ele não pode, é obrigado. A lei fala. Né? Ninguém vai ser discriminado em decorrência de sua religião. Né? Ninguém vai ser discriminado. Mas você vai ter uma contraprestação. Porque servir o exército, por exemplo, ele é um ato, vamos dizer assim, né? Um ato de cooperação com a sociedade. Concorda comigo ou não? Ou seja, todos são obrigados, porque você está num país onde você tem com ele um vínculo que amanhã você poderá ser chamado para defender. Então vamos treinar. Dentro da vaga você é obrigado a ir. Agora, se você pode falar, eu não vou por causa das minhas convicções religiosas. Beleza, tem convicção religiosa, mas você vai pagar uma prestação o quê? Alternativa. Ele não pode falar, não. Nós vamos adequar aí uma prestação alternativa que você vai fazer para a sociedade dentro da sua religião, mas você tem que fazer. Então ele não pode invocar a religião dele para deixar de cumprir essa prestação. Vocês conseguem entender esse dispositivo? Então aqui está o quê? Correto. Determinado oficial de justiça comparece às 21 horas numa residência acompanhada do reforço policial e munido do mandado judicial para fazer diligências devidamente autorizado pelo juiz competente. Nesse caso, o morador da referida residência deve abrir a porta de sua casa em obediência à referida ordem. E se ele não abrir, o que você faz? Né? Muito bom. Gente, a Constituição fala que a casa é asilo inviolável. Tem exceção? Tem. Ou seja, quando você pode entrar na casa? Vou ter pôr primeiro aqui, né? Vamos pôr então. Consentimento do Já vou dar até um bizu aí, tá? Vocês que estão trabalhando na rua aí, ó. Se vocês eu comprava a máquina de gravar, comprava uma caneta de gravar alguma coisa, já põe no bolso. Posso entrar, já está gravando já. Se você vai entrar na casa de alguém hoje, já grava. Porque se amanhã ela falar que não autorizou, a gravação está lá para ser prova a seu favor que ela o quê? Autorizou sem tortura, sem nada. Né? Então, o conselho fosse bom, não dá, vendia. Amanhã, nós estiver sendo acusado e não tivesse a prova, vão lembrar de mim. Então, vai lá, compra sua canetinha lá, compra seu gravador, qualquer ocorrência hoje que o militar sabe, gente. Ele já pressente, essa vai dar mala. Você já liga o quê? O gravador. Beleza? Qual termo você está falando? Não, mas aí que tá, né? Esse termo é um termo que você quer, assim. Não, de tal forma, né? Como que, né? Muito bom. Olha como, tipo assim, a gente vai evoluindo, vai estudando, vai aprendendo, né? Quando eu formei aspirante, eu lembro até hoje, eu tinha uma agenda. Na hora que eu entrar na casa do cara, porque a agenda você não perde, não faz problema não. Eu fazia a minha agenda mesmo. Data tal, CA3, autoriza, então assina aqui. Ele assinava aquele negócio ali. Valor nenhum, praticamente.
Sabe que não tem valor nenhum? Que do mesmo jeito que ele fala que você entrou lá sem querer, fala que você torturou ele fez você assinar, ele assinou. Ué. O que não vai... Por isso que eu falo hoje, né? Aí, essa vai valer mesmo. Né? Porque a assinatura pode até o juiz, assim, concordar com o negócio todo, mas fica, né? Assim, fica, ele fala que foi torturado também, fica só a palavra na dele. Agora a gravação já vai mostrar aí, né? A gravação já mostra o contexto todo, mostra o cara rindo, falando, não, pode entrar te tratando bem e tal, aquele negócio todo. Aí depois você acha lá na casa dele com a do filho dele. Aí fala que não deixou, não, mas a gravação, ela mostra a expressão, mostra o contexto, tem mais valor que probatório. Então, não estou falando que você não deva continuar pegando assinatura. Com certeza, se não tem nada, né, melhor assinatura. Mas, hoje, da tecnologia que nós estamos aí, né, melhor comprar aí um gravador. Né, de tal forma que eu acho interessante, eu estava passando aí, você pode ver aí, ó. Pega a polícia militar, por exemplo, na hora que vai para as manifestações. Sempre tem oficial lá com a câmera agora, já, né, diminuiu demais as ações. E também inibe o particular, porque o particular sabe que está sendo filmado. Né? Quando ele acha que não está sendo filmado, do mesmo jeito que inibe o militar de agir, inibe o particular de agir, quando tem uma câmera aí, né, filmando. Então tem, ó, consentimento do morador, no caso de desastre, caso de socorro, beleza? Tranquilo? Caso de flagrante delito, nessas hipóteses aqui, você pode falar qualquer hora do dia e da noite. Qualquer hora do dia e da noite. Agora, ordem judicial somente durante o dia. Responde para mim o que é durante o dia. Muito bom. Existem duas correntes básicas, mas que nenhuma delas é, vamos dizer assim, consenso. Uma fala, né, de 6 às 18, a outra fala do nascer ao pôr do sol. Do nascer ao pôr do sol. Beleza? Então, qual que é a minha linha? Entre 6 e 18, desde que tenha luz. Aí acabou. Você não é pego em nenhuma corrente. Concorda comigo? Ou seja, eu vou cumprir o mandado. Eu vou cumprir o mandado na hora que o sol aparecer, desde que esteja entre 6 e 18. Se o sol aparecer às 5h30, eu espero dar 6 horas. Concorda? Não dá problema para mim, ué. Para quê? Ué. Não parece não, ué. Ué, era só falar. Mas, porque também, né, porque na verdade, vamos dizer assim, varia muito, né, de local para local, né, dentro aí desse, lembra dos geografia, tinha negócio de solstício, né, todos gostam lá, lembra? Eu lembro, rapaz, eu estudei, para entrar na época eu estudei, eu fiz vários vestibulares, hein. De tal forma que eu estava lá hoje, lá, né? Até aluno meu, quando eu dava aula de matemática, tinha lá no cursinho, eu falei, estou ficando velho demais, hein? Porque eu vim para a polícia, eu falei para vocês, eu vim para a polícia porque eu dava aula, antigamente não tinha esse boom de cursinhos para a polícia, não. Porque antigamente, né, a polícia não era muito valorizada. Então era cursinho vestibular. Então, quem queria fazer prova, e também quando eu entrei em 2005, para entrar era vestibular, como se fosse vestibular federal. Era prova de biologia, física, química, matemática. Então, eu dava aula no cursinho. Aí eu conheci até hoje, um deles foi até hoje, ele é capitão hoje, capitão Pellegrini na época. Ele estava estudando para poder fazer o quê? Direito. Lembra do Major Rogério? Sou Major Rogério? O Major Rogério está na corregedoria, né? Ele foi meu aluno na época, matemática, estava fazendo, eu dava aula no cursinho do PFMG, de matemática, e ele estava fazendo lá para poder fazer o curso de Direito. Né, eu era aluno, porque eu teve o curso do PFMG, não sei se vocês lembram, aí os próprios alunos da Federal davam aula lá, né? Aí eu conheci o capitão Pellegrini hoje, o capitão Pellegrini, ele falou comigo, você não entra pra polícia? Aí eu falei, como que é isso aí? Aí ele foi me explicou, pessoal, mas isso é bom, hein? Aí eu falei assim, ó, 2 serviços e tal.
Aí eu vim, né? Não sabia nada, mas depois eu vim e apaixonei, né? Apaixonei pela gloriosa, melhor. Não, tô nada, que isso, meu melhor que tem. Mas eu apaixonei, né? Apaixonei pela polícia. E trouxe meu irmão hoje também está na polícia também, oficial também. E nós estamos aí, né? Nessa labuta junto com vocês. Mas, vamos lá. Questão 13. Já acabei essa aqui? A resposta é A, né? A letra A está o quê? Correto. Beleza? Questão 13. Aspirante da Polícia Militar, quanto à proteção do direito à liberdade, a Constituição Federal assegura que, artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento, garantindo-se o anonimato. Está errado. É vedado o anonimato. A está errada. B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, está correto. Mediante prévia licença, é independente de licença. Você não precisa, para manifestar a sua atividade intelectual, você não precisa de licença não, hein? Você precisa de licença para escrever um livro? Precisa não? Não precisa. Para você desenvolver atividade científica, você precisa de licença? Então, vamos, se você conseguir um invento, depois que você conseguiu criar um invento, aí você vai pedir para registrá-lo, para ter os direitos, né, que esse invento, essa patente, irá te conceder. Você não precisa pedir licença para desenvolver, né, essa atividade intelectual, artística e científica. Por isso que ela está o quê? Errada. É independente de licença. C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, podendo a lei estabelecer as qualificações necessárias ao exercício profissional. Eu já tinha até falado aqui, norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida, ou seja, é livre. Se eu não tenho norma nenhuma estipulando requisitos, é livre a sua regulamentação. Agora, eu posso, através de lei, vir e conter o exercício dessa profissão. Exemplo, várias atividades técnicas exigem registros em determinados órgãos, como nós temos os advogados, como nós temos aí os médicos, né, como nós temos aí os psicólogos também para agirem, tem que ser registrado no órgão competente. Beleza? Então, aqui a resposta correta é letra C. Mas vamos ver o erro das demais. Agora eu quero ver aonde está o erro dessa aí. Eu quero ver aonde está o erro dessa aí. Letra D. A criação de associações e cooperativas depende de lei específica autorizadora, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Está certo, vedada a interferência estatal em seu estabelecimento. O errado aí, tome cuidado, o errado é porque a associação não precisa de lei, não. O que precisa de lei é a cooperativa. Lá fala, as associações e mediante lei as cooperativas poderão ser criadas, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o que está errado aí é porque para a associação não exige lei. Para a associação não exige lei. Tranquilo? É a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas até 24 horas ao juiz competente ou à família do preso e à pessoa por ele indicada. Quem teve na aula lá hoje, lá
na aula que foi na aula ministrada lá à tarde, responderia essa questão. Que exatamente, olha para você ver. Sem ler, eu não tinha feito essa prova aqui não, sem ler isso aqui eu falei na aula lá. Porque várias questões cobram isso. Porque o auto, ele tem que ser encaminhado, né, o auto de prisão, em flagrante, tem que ser encaminhado ao juiz, não tem? Em quanto tempo? 24 horas. Né? 24, beleza? 24 horas. Agora, quando a Constituição fala, ele fala, né, que quando você prender alguém, será imediatamente comunicado ao juiz ou ao ente indicado por ele, né, uma pessoa ou uma família e até mesmo ao advogado. Né? De tal forma, hoje, como a gente faz hoje na prática? Se a gente prende hoje, se o crime militar, também vale para nós a Constituição, artigo 5º, se a gente prendeu o militar chegou no batalhão, antes de começar a fazer o APF, eu já ligo lá e aviso o juiz de plantão, estamos fazendo o APF do fulano de tal, já comuniquei, imediatamente, porque não fala prazo imediatamente, com certeza eu falo imediatamente, é antes do término do APF, ou seja, é o mais rápido possível. Então, chegou o preso lá, eu já ligo, ligo pro Centrão, pro Copom, falo assim, quem tá de plantão aí, fala aí, passa o telefone, ligo pro juiz e falo assim, está sendo feito o APF, e em 24 horas eu encaminho o APF. Então, o que está errado aí é o 24 horas, beleza? Então, a resposta correta, letra C, é livre o exercício de qualquer trabalho, profissão, podendo ela ser o quê? Limitada nos termos da lei. Viu, gente? A gente acha que o artigo 5º é fácil, mas você erra na prova. Por isso eu falo que você vai ler. Aqui na sala, aqui, ó, sou capaz de falar que 90% não sabia que, quando eu falo de associação e cooperativa, é diferente a criação. Que a lei é para cooperativa, mas não é para associação. Aí ele coloca lá, o cara é uma questão, né, boba, porque a gente acha que sabe e não dá importância para a leitura dos dispositivos. Para a leitura dos dispositivos. Oi? Com certeza, né? Com certeza, porque o Estado não pode o quê? Não pode intervir nas relações. Não posso intervir. Mas se eu tiver uma cooperativa de meios ilícitos, praticando atos ilícitos, o judiciário, através de ordem judicial, poderá determinar a sua o quê? Dissolução. Senão ficaria fácil, né? Quando eu falo a não intervenção, é para que ele possa regulamentar e exercer as suas atividades de forma lícita. Beleza? 14. Marque VOF. Salvo no caso de flagrante delito, ninguém será submetido a tratamento desumano e degradante. Fala aí, gente. Fala na audiência de custódia. Qual que é uma das perguntas da audiência de custódia que vai ser feita ao preso? Por onde você foi, meu filho? Fala para o papai aqui. Para onde você foi conduzido? Você foi maltratado? Você foi torturado? Vai ser pergunta da audiência de custódia. Então, ele preso em flagrante pode ser torturado? Não pode. Né? Então, aqui, isso aqui, estou aproveitando para relembrar um pouquinho aí, dando uma palhinha para vocês aí, de audiência de custódia. Né? Lá está falando expressamente que tem que, vai perguntar ao camarada, né? Você foi maltratado, meu filho? Você foi torturado? E se o juiz se convencer que foi, vai, depois da audiência, constar tudo em ata e vai determinar as autoridades competentes que façam as devidas apurações. Tudo previsto na resolução 213, em específico no artigo 8º. B. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Beleza. Até mesmo, gente, nas escolas hoje ainda pode ter ensino religioso, mas os alunos não são obrigados a frequentarem a disciplina. Mas pode ter o quê? A disciplina aí de ensino religioso. Na minha época tinha ensino religioso, não sei como está agora. Na minha época tinha lá. Mas aqui, gente, eu não estou fazendo
eu não estou fazendo, mas se eu estivesse fazendo essa prova aqui agora, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu tenho certeza que essa está falsa? Então, eu já elimino essa, só essa. Mas, o chute, né? Beleza. Mas, eu vou supor que você ficou na dúvida nessa, que eu vi alguém ficou com dúvida nessa. Então, eu não quero falar com essa aqui. Porque se você falar com essa aqui, às vezes já marcou a questão. Né? Mas, deixa lá. Vamos para a letra C. É inviolável o sigilo da correspondência. Tá certo, gente? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso. Qual é o último caso? Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, é a lei 9296. Não, pera aí, aonde? Qual que estão falando que eu estou perdido aqui? Letra C. Mas calma. Olha lá, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na ordem que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Gente, presta atenção. Presta atenção. Hoje, eu entendi o que o professor falou. Aqui está no último caso, eles trocaram no porém. Mas presta atenção. Eu não marcaria, né, respeitando aí o professor, qual a gente tem grande estima, eu não marcaria errado, marcaria certo. Porque hoje, apesar da Constituição falar que nos termos da lei, que é a Lei 9296, que regulamenta a interceptação telefônica, eu posso ter autorizações judiciais, para ter ou acesso a outros dados que não sejam interceptações telefônicas. Por exemplo, você conseguiu perceber? Ou seja, aqui para mim, essa questão está o quê? Correta. Mas é claro que quando ele fala da lei, né, ele está referindo aí à lei que foi criada, a lei 9296, que ou seja, que para interceptações o quê? Telefônicas, né? A regra da Constituição foi trazer a inviolabilidade das demais comunicações, permitindo, a ideia dela foi permitir para interceptação telefônica. Mas isso não desautoriza constitucionalmente de se autorizar, né, acesso a e-mails, por exemplo, através de ordem judicial. Nós estamos tendo hoje aí decisões do STJ que para você ter acesso ao WhatsApp precisa de autorização judicial. Ou seja, se você em flagrante prender alguém com o telefone, você não pode olhar o WhatsApp dele segundo o STJ. Porque para olhar o WhatsApp tem que ter autorização que? Judicial. Por isso que nessa redação eu marcaria a resposta o quê? Correta. Né? Eu marcaria como estou marcando aí ela como correta. No caso de iminente perigo público,
a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, tá certo, gente? Assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano, né? Então, suponha que na prova você ficou com dúvida, mas eu não tenho dúvida que você vai marcar essa como correta. No caso de iminente perigo de dano, de perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Certo? Eu até brinco, né? Quando eu falo, imagine, que tem gente aí que é apaixonado com carro. Imagina aquele carro branquinho, zero que você comprou, lavou ele sábado o dia inteiro para sair com a gatinha. No shopping.